Uma pausa nas notícias de Brasília para falar sobre os Estados Unidos e a economia. A inflação segue em baixa e cresce a expectativa pelo corte de juros no país. Sobre a economia americana e os reflexos aqui para o Brasil, a gente conversa agora com Will Castro Alves, economista, estrategista-chefe da Avenue, que fala diretamente de Miami. Tudo bem, Will? Bem-vindo. Tudo bem, Thiago. Sempre um prazer falar contigo. Prazer é nosso. Bom, são inúmeros dados que saíram hoje, a inflação veio dentro do que o mercado esperava, até os investidores da Bovespa reagiram bem aos resultados aí nos Estados Unidos. Depois de toda aquela aflição de que a economia americana podia entrar em recessão, alguns dados agora corroboram para uma situação diferente? Exatamente, Thiago. Até reforcei isso nas minhas redes sociais, nas colunas que eu publico por aí, para dizer que não tem nada de recessão aqui nos Estados Unidos. Enquanto o consumo estiver forte, e hoje a gente teve pela manhã um dado de vendas no varejo, e junto a isso também resultado da segunda maior varejista dos Estados Unidos e do mundo, né, a Walmart, reportou números bons, a ação subiu, o consumidor americano continua consumindo, e essa é uma boa notícia não só para os Estados Unidos, como para o mundo inteiro, porque refuta essa ideia de uma recessão, ou que os Estados Unidos estejam caminhando por uma recessão, e afinal de contas, né, a economia americana, como a maior economia do mundo, acaba consumindo produtos do mundo inteiro, isso acaba também sendo uma boa notícia para o resto do mundo. E por outro lado, também a inflação, né, que foi um vilão aí no pós-pandemia. Cada vez mais a gente tem visto os dados de inflação cedendo. Morando aqui nos Estados Unidos, a gente ainda sente um pouco o peso dos preços mais elevados, mas cada vez mais eles vêm subindo, eles vêm se elevando menos. O último dado que saiu nessa semana, a menor inflação aí desde março de 2021. E aí, consequentemente, também mudam as expectativas em relação aos juros aqui da economia americana. Agora, cada vez mais, o mercado dá como certo um corte de juros agora em setembro, na reunião do dia 18 de setembro. E, Will, falando dos dados aqui do país, aqui do Brasil, houve, claro, um impacto dessas informações dos Estados Unidos aqui no mercado. Eu vou até dar um dado, o Ibovespa alcançou o maior valor agora em 2024, uma alta de 0,63% aos 134.153 pontos. O dólar subiu, a cotação é de 5,48. De que maneira a questão brasileira aqui teve essa interferência dos Estados Unidos, a interferência americana, mas também aqui tem outras informações que acabam levando o mercado a andar com as pernas próprias, né? Não, é super importante, Thiago, e obrigado pelo espaço aí que a Jovem Pan sempre propicia para falar do que aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos acaba ecoando no mundo inteiro. Não é à toa que o Ibovespa atinge a máxima histórica, né? Depois de algumas turbulências que a gente viu na semana passada, o mercado se acalmou, e essa certa calmaria no mercado que fez os índices acionários aqui dos Estados Unidos performar muito bem, também ecoou no Brasil. Essa percepção dos investidores de que podem tomar risco, que o mundo não caminha para uma grave e grande recessão, ou que os Estados Unidos não caminham para essa recessão e, consequentemente, países como o Brasil podem se beneficiar de um cenário onde a gente não tem recessão e os investidores estão mais propensos a tomar risco. Então, aquilo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, essa mudança de percepção, e o mercado sempre muda isso muito rapidamente, é verdade também, mas essa mudança de percepção em relação à economia americana e uma potencial recessão acaba beneficiando o Brasil, com investidores buscando tomar risco e aí vão para mercado, como é o caso do mercado brasileiro. A gente viu o dólar caindo e o Ibovespa atingindo máxima histórica aí. De novo, aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, acaba ecoando no mundo inteiro. Sem dúvida. Will Castro Alves, economista diretamente dos Estados Unidos. Bom descanso, Will. Um abraço. Obrigadão, Thiago. Forte abraço.